É um privilégio para mim poder anunciar a palavra de Deus. Esse é o maior privilégio da minha vida, não tenha dúvida disso. E grande parte do que aconteceu na minha vida, eu não tenho outra explicação, mas eu tenho uma teoria que eu quero verificar um dia se ela é verdadeira ou não. Eu acho que eu não vou conseguir nessa era, nessa vida. Eu acho que só na era vindoura que eu vou ter a resposta disso. Mas a razão das bênçãos do Senhor da minha vida provém especialmente da fidelidade da minha mãe, né, que batalhou para criar cada um dos filhos nos caminhos do Senhor. Nós somos uma família tardia de evangelho e a gente foi conhecer Cristo mais tarde na vida. Eu já tinha praticamente 17 anos nessa época, mas quando o evangelho entrou, ele foi uma transformação enorme. E pareceu que a gente estava tão animado com aquilo, era tão bom aquele evangelho, era tão transformador o evangelho, que a gente quis viver tudo que a gente não viveu na vida a partir daqueles anos. E tem sido assim até hoje. Então, minha teoria é essa, é um dos meus pensamentos. E talvez os nossos filhos são herdeiros da graça, do trabalho incessante de pais e mães fiéis ao Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou fruto disso. Eu sou resultado, eu não sou protagonista. Eu sou herdeiro de bênçãos espirituais que eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar. Mas exemplo a gente tem. Então, pais, não tem melhor ensino do que o exemplo fiel de piedade. 24/7, Deuteronômio 6, na vida dos seus filhos. Então, fica um encorajamento. Semana que vem, se vocês acham que eu estou chorando hoje, vocês vão ver semana que vem. E aí, eu espero ver a graça de Deus da mesma forma na vida de cada um dos nossos filhos. Então, que Deus abençoe. Eu quero, então, convidá-los para o sermão de Dia das Mães. Eu acho que Deus escolheu o texto mesmo para o Dia das Mães. Vamos ler? Vamos ler a partir do verso 30 do capítulo 15, meus amados. Do 30 até o 33. Para a gente relembrar o sermão da semana passada e seguir, então, para a palavra de Deus hoje. Diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 15, verso 30. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem, juntamente comigo, nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Isto para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. E o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, colocamos o nosso coração na Tua palavra, pedindo a ajuda do Teu Espírito Santo, para que possamos não somente entender, mas aplicar aos lugares mais profundos do nosso coração. E assim encoraja a nossa vida, e assim oramos em nome de Cristo. Amém. Meus amados, vamos falar de vida cristã. E na vida cristã, o caminho exige mais do que entusiasmo. Eu sei que a gente é animado, entusiasmado, mas eu preciso dizer para vocês que a vida cristã, o caminho exige mais do que entusiasmo. Deus nunca
e eu preciso dizer isso para vocês, nunca prometeu ao seu povo uma estrada sem dificuldades. O próprio Senhor Jesus nos disse que o caminho é estreito. E quando nós olhamos, e por experiência, esse caminho estreito não é confortável muitas vezes. É caminho de renúncia, dependência, perseverança e fé. O bom é que há momentos que a estrada se abre diante de nós com alegria, mas outros em que ela parece apertada demais, escura demais, pesada demais. E quando seguimos por esse caminho, descobrimos algo que só a maturidade cristã ensina. Está preparado? Tem uma coisa no caminho que só a maturidade cristã ensina. A maior resposta à oração nem sempre é Deus remover a dor da estrada. A maior resposta é Deus ir conosco pelo caminho. E essa é a vida cristã. Ele diz o verso 33, note, e o Deus da paz esteja com todos vocês. E esse é o maior privilégio que nós temos quando olhamos para esse texto. É isso que Paulo está nos ensinando em Romanos capítulo 15. E, meus amados, eu digo isso porque há um tipo de coragem necessária para começar. Mas há um outro tipo de graça necessária para continuar. E são coisas distintas, porque a gente começa muitas vezes muito bem. Só que a continuidade, ela começa a ficar trôpega. Começar exige decisão. Continuar exige perseverança. E as duas coisas têm a mesma fonte, a graça de Deus. Um dos grandes erros teológicos, muitas vezes, é entender que a salvação é a parte de Deus e a vida cristã é a nossa parte, ou a santificação, teologicamente falando, é a nossa parte. Esse é um dos grandes erros teológicos que tem frustrado a vida de muitas pessoas, e eu tenho falado disso vez após vez. A salvação é parte de Deus, e a santificação? Também é. Também é. E nós dependemos da graça de Deus para viver. Nós precisamos de Deus para viver a vida cristã. Nós necessitamos do Espírito Santo nos dirigindo, nos conduzindo. A vida cristã também é uma vida de dependência. Enquanto o pecado nos torna independentes, a salvação e a graça nos torna dependentes. E a vida cristã é os desdobramentos dessa dependência que nós temos de Deus, nosso Criador. E eu preciso dizer para vocês, começar às vezes acontece em um momento de entusiasmo, mas continuar exige fé quando o entusiasmo já passou. E aí a gente vai ver se aquilo que nós cremos é verdade ou não. Começar pode ser acompanhado de aplausos. Você já percebeu? Quando alguém começa, todo mundo, uau! Continuar, muitas vezes acontece quando? No silêncio, no cansaço, na oposição, na suspeita e na dependência de Deus. Na semana passada, nós vimos olhando para uma estrada cheia de incertezas, que era a estrada do apóstolo Paulo. Jerusalém estava à frente, Roma estava no caminho e a Espanha estava no horizonte. Era a vida do apóstolo Paulo. E ele agora não estava indo para Jerusalém como um turista religioso, ele estava indo com uma oferta nas mãos, uma missão no coração e perigos ao redor. E eu quero dizer para vocês que estão lutando na sua vida cristã, para olharem para a vida do apóstolo Paulo, havia oposição fora da igreja.
havia suspeitas dentro da igreja. Havia tensões entre os fracos e os fortes, capítulo 15, entre judeus e gentios. Havia rumores contra o ministério do próprio apóstolo Paulo. Havia risco real de prisão, rejeição, tumulto e sofrimento. E diante disso, o que Paulo faz? Ele não pediu apenas admiração, não pediu que os romanos apenas acompanhassem as notícias. O que ele disse? Agonizomai. Ele disse, lutem juntamente comigo em orações, com orações a meu favor. Ele diz, lutem comigo em oração. Não com espadas, não com lanças, não com discursos, mas em orações diante de Deus. E essa foi a grande verdade que começamos a considerar na semana passada. A igreja participa da missão de Deus quando luta em oração pelos seus irmãos. E essa semana eu quero agradecer. Que luta que tivemos. Que luta. Como nós lutamos essa semana. Foi uma semana incrível. E eu ouvi de vários de vocês. E vários de vocês me pediram oração essa semana. Pastor, ore por mim. Eu falei, manda o seu pedido. Eu quero saber o seu pedido real. Eu não quero o seu pedido genérico. E a pessoa vinha com o pedido. E eu falava, irmão, eu não vou só orar por você. Eu vou entrar na arena com você. E a gente vai lutar junto. Essa batalha que tem que ser vencida na presença do Senhor Jesus. Foi bom demais. E eu ouvi vocês pedindo oração para outros irmãos me compartilhando, né? Pedidos de oração e orando uns pelos outros. Meus amados, continuem lutando. E nessa luta, participem da missão de Deus. A gente olhou para duas primeiras verdades desse texto. Primeiro, vimos que a oração nos coloca na luta dos irmãos. A igreja de Roma não podia caminhar fisicamente com Paulo pelas ruas de Jerusalém, assim como nós não podemos estar na universidade com os nossos jovens, nós não podemos estar nos lares que passam por dificuldade, mas nós podemos estar em oração com eles. A igreja de Roma não podia protegê-lo de uma emboscada, não podia controlar os desobedientes da Judéia, não podia resolver as tensões que Paulo encontraria, mas a igreja de Roma podia orar, e Paulo pede exatamente isso. Lutem comigo, ele diz, lutem comigo nas orações a Deus a meu favor. É assim que nós vencemos. E isso significa que no reino de Deus, distância não é ausência. Quem ora, entra na luta. Quem intercede, deixa de ser espectador. Quem leva o nome do irmão diante de Deus, participa ativamente de uma batalha invisível. Na sequência, depois vimos que a oração sustenta a missão em meio à oposição. E foi assim que eu orei por vocês. Uma oração tão simples essa semana. E eu falei assim, Senhor, várias vezes, não deixa os teus filhos caírem em tentação. Senhor, eu sei que todos eles estão lutando contra o pecado em suas vidas. Alguns me escreveram, pastor, minha maior batalha sou eu mesmo. Ajuda-nos a viver a batalha que nós vivemos. Eu orei simplesmente isso. E o meu segundo pedido essa semana, fora os específicos de vocês, foi, Senhor, livra-os do mal. Eles vivem num mundo tão hostil ao Evangelho. Eles estão sempre remando contra a maré, Senhor. E cansa, livra-os do mal. Ajuda-os nas lutas que eles enfrentam, sejam de fora, de dentro, não importa. E a gente vai lutando, né?
Paulo pediu livramento dos rebeldes da Judéia. Que pedido específico! A oração tem endereço, a oração tem nome. E ele fala, eu peço aqui, né, e peçam para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. E é interessante aqui Paulo, porque ele não era o super Paulo, ele era o apóstolo Paulo. E ele era muito corajoso, mas não era imprudente. Ele cria na soberania de Deus, mas não desprezava os meios de Deus. Ele estava disposto a sofrer por Cristo, mas não procurava sofrimento por vaidade espiritual. Isso nos ensinou que o Evangelho nunca avança em terreno neutro. Onde Cristo é anunciado, ídolos são ameaçados. Onde a graça é proclamada, a justiça própria é confrontada. Onde o reino de Deus chega, falsos tronos começam a ruir. Por isso a missão sempre encontra oposição. Não esperem missão sem oposição. E nessa oposição, nós somos convocados a lutar, e luta é oração. É por isso que a missão precisa de oração. Mas o texto de Paulo ainda não terminou. E isso que nós vimos semana passada. Por isso hoje continuamos ouvindo Paulo nos chamar para a mesma grande verdade. A igreja participa da missão quando luta em oração pelos seus irmãos. Nós vimos que a oração nos coloca dentro da luta dos irmãos, que a oração sustenta a missão em meio à oposição, e hoje nós veremos que a oração busca que o serviço cristão seja recebido e produza unidade. Também veremos que a oração conduz a igreja à alegria. E a alegria está... Não, podem continuar aí a música se quiserem, tá? Mas a alegria que conduz ao descanso, descanso que conduz à paz. É tremendo isso aqui. Use isso aqui a seu favor. Porque depois de pedir oração para ser livre dos desobedientes, Paulo pede algo ainda mais delicado. A oração que busca que o serviço cristão seja recebido e produza unidade. Preciso fazer pequena pausa aqui. E ele diz assim em Efésios capítulo 4, verso 1, dizendo: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. E ele vem descrevendo. Minha pergunta é: o que é viver digno da vocação que vocês foram chamados? Um hambúrguer duplo com queijo para quem acertar. Coca 500 ml, Coca zero. Batata frita, aumentada. Chegou perto. Viver de modo digno do Evangelho é viver em unidade. É viver em união. A coisa mais importante da igreja, a doutrina mais importante da igreja é a unidade. Vocês acreditam nisso? Porque a gente está olhando um evangelho que junta quem? Gentios e judeus no mesmo balaio, quer dizer, na mesma igreja. A unidade é Efésios inteira, é Romanos inteiro, é a doutrina mais importante. E ele diz assim: peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo
para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aleluia, amém, aleluia. O que você vai fazer para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz? Tudo. Ele diz, fazendo tudo para preservar. Viver de modo digno do Evangelho. E você pode continuar. E ele já tinha dito no capítulo 3 que Deus havia derrubado um muro de divisão entre judeus e gentios, e ele vem trabalhando unidade. Agora, o que Paulo está pedindo aqui, meus amados? Exatamente isso. E ele diz o verso 31 de Romanos capítulo 15, ele está dizendo: e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Essa frase é surpreendente. Paulo está levando uma oferta para irmãos pobres. E agora, você está passando fome. E a pergunta é, como que alguém não vai aceitar? É possível alguém não aceitar? É possível. E ele ora pedindo para que esta oferta seja aceita. Que esse meu serviço seja aceito pelos santos. Imagine alguém chegando com ajuda para uma família em necessidade. O que o esperado seria? Gratidão imediata. Falou, passa o teu Pix. O que você espera? Gratidão imediata. Mas Paulo sabe que a situação é mais delicada. Sabe por quê? Essa oferta vinha dos gentios. E isso mudava tudo. Isso mudava tudo. Para nós, parece uma contribuição financeira, mas para Paulo era uma ponte sobre um abismo histórico. Era o fruto visível do Evangelho, era o Evangelho virando arroz e feijão, era o Evangelho virando carne e osso, era a Macedônia e a Caia servindo Jerusalém, era a graça de Deus atravessando fronteiras étnicas, era a igreja gentílica dizendo, nós não somos estrangeiros do povo de Deus, nós fomos enxertados, recebemos misericórdia, nós também queremos e podemos amar, porque também nós somos povo de Deus. Mas havia suspeitas. Alguns cristãos judeus ainda eram zelosos da lei. Havia rumores contra Paulo, diziam que ele ensinava judeus a abandonarem a lei de Moisés. Havia uma facção judaizante que via seu ministério entre os gentios com desconfiança. Para alguns, aquela oferta poderia parecer contaminada pelo ministério de Paulo. E aqui, meus amados, aparece uma dor muito real do serviço cristão. E eu estou levando vocês à maturidade. Estou falando com cristãos rumo à maturidade. Nem todo serviço generoso encontra imediatamente um coração aberto. Às vezes você serve e é mal interpretado. Você ajuda e alguém suspeita. Você lidera e alguém questiona os seus motivos. Você corrige e alguém chama isso de dureza. Você corrige e alguém chama isso de dureza. Você corrige, não, vamos continuar. Você se cala e alguém chama isso de omissão. Você fala e alguém chama isso de controle. Você oferta e alguém pergunta o que você quer em troca. Você se sacrifica e alguém interpreta isso como autopromoção. Paulo sabia o que era carregar uma oferta de amor e, ao mesmo tempo, carregar suspeita sobre sua autoridade, seu evangelho e seus motivos. E essa é uma das maiores dores, talvez, que algumas pessoas podem enfrentar. Uma das dores mais profundas do ministério é servir enquanto seus motivos são questionados. E muitas vezes a motivação é correta,
mas nossos motivos estão sendo questionados. Eu tive dificuldade alguns anos na vida com isso. Anos. E aí eu estava na Amazônia uma vez e eu estava comentando com um pastor essa minha dificuldade. E alguém falou, você já leu 2 Coríntios? E aquele pastor pegou 2 Coríntios e leu comigo. Teve a paciência de ler grandes partes de 2 Coríntios. Ele falou, esse aqui é o apóstolo Paulo. Eles diziam que ele nem era pastor. Gente, quando alguém fala do apóstolo Paulo que ele não é pastor, eu falei, não, tá bom. Eu tô bem, tô muito bem. E isso, mas faz parte da vida. E talvez alguns de vocês vão amadurecer e vão ter que enfrentar isso. Lembrem desse dia. Sabe por quê? O que é lindo é que Paulo não responde com amargura. Ele não diz, se eles não querem receber, problema é deles. Eu vou dar para quem quer. E não faz isso. Ele não se endurece. Ele não despreza os santos em Jerusalém. Ele não trata a igreja judaica como um obstáculo irritante à sua missão aos gentios. Lembra que ele queria ir para a Espanha. E Deus estava mandando ele para trás, para Jerusalém. O que ele faz, então? Ele ora. Mais do que isso, ele pede que os romanos orem para que o seu serviço seja aceito. Isso nos ensina algo muito bonito. O serviço cristão precisa de mãos generosas e corações preparados. Não basta que a oferta chegue. Ela precisa ser recebida como comunhão. Não basta que o ato seja correto, ela precisa produzir unidade. Não basta que a ajuda resolva uma necessidade, ela precisa edificar o corpo. Essa é uma aplicação muito importante para nós. Às vezes servimos do jeito certo exteriormente, mas por que o nosso serviço não avança? Porque nos falta oração. Ensinamos. Quem é professor aqui? E eu quero dizer para vocês, mas cuidado, porque muitas vezes ensinamos, mas não oramos para que o ensino seja recebido com humildade. Já experimentou orar e falar, Senhor, que esse ensino encontre corações humildes, porque a verdade é dura. Encontrei um pastor essa semana e ele falou, eu não queria. Se eu fosse um membro da igreja, eu não ia querer estar na igreja esse domingo. Ele está pregando em Miqueias. E é fogo mesmo. Miqueias é fogo do céu. Profeta menor é fogo mesmo. Eles são menores de nome, mas eles são uma colheitadeira, né, atrás dos crentes aí por aí. Então, ele falou, e aí, qual que é a nossa resposta? Senhor, ajuda a ter sensibilidade. Corrigimos. Quem corrige aí? Mas não oramos para que a correção produza arrependimento. Próxima vez que você for corrigir os seus filhos, por que você não experimenta orar? Senhor, faz que a minha correção traga arrependimento no coração do meu filho e não só uma mudança exterior na vida dele. Ore. Ore. Ofertamos, mas não oramos para que a oferta fortaleça a comunhão. Aconselhamos, mas não oramos para que o coração seja preparado. Pregamos, mas não oramos para que a palavra seja recebida com fé. Ajudamos, mas não oramos para que a ajuda não humilhe o outro. Lideramos, mas não oramos para que a nossa liderança não esmague. Meus amados, servos do Senhor aqui hoje à noite, servir sem oração pode transformar até boas ações em instrumentos de peso. Paulo nos ensina a orar pelo serviço, que esse meu serviço seja aceito pelos santos em Jerusalém. Senhor, torna esse serviço aceitável. Senhor, prepara quem serve e quem recebe. Senhor, livra-me da vaidade ao dar
e livra meu irmão do orgulho ao receber. Senhor, que meu serviço não seja sobre mim. Senhor, que o meu cuidado produza unidade. Senhor, que aquilo que eu levo nas mãos carregue amor no coração. Esse é o tipo de serviço que queremos qualificar hoje aqui. Ninguém que serve aqui hoje tem direito de servir sem oração. Se você pretende servir ao Senhor, eu estou entendendo que vamos servir com oração, com orações a Deus para que Ele abençoe esse serviço. E é maravilhoso, porque no serviço precisamos aprender duas graças. Quais são elas? A graça de dar com amor e a graça de receber com humildade. Alguns têm dificuldade de dar, outros têm dificuldade de receber. Há orgulho dos dois lados. Você fala, eu não tenho. Tem sim, vou mostrar. A quem não dá porque é egoísta. A quem não recebe porque é orgulhoso. E eu vejo isso. Às vezes você fala, não, pastor, mas eu não sou orgulhoso, não. Olha os nossos pedidos de oração. Olha a pobreza dos nossos pedidos de oração. E eu falo de novo. Nós temos vergonha de pedir. Essa vergonha em pedir, muitas vezes aquilo que nós necessitamos, é nada mais, nada menos que orgulho na nossa vida. Porque não queremos nos mostrar vulneráveis. O que vão pensar de mim? Não, é orgulho e é na mesma medida, viu? O egoísmo e o orgulho parece que eles caminham lado a lado. Um vai fazendo joia para o outro. A quem quer servir para controlar. E aí é o outro lado, eu vou mostrar para vocês. Mas a quem rejeita ajuda porque não quer admitir necessidade. Em outras palavras, meus amados, comunhão é algo complexo. Vocês querem ver agora? Eu fiz a minha matriz louca mais uma vez. Olhe essa matriz para entender melhor. Não põe ainda a matriz. Tá bom, esses meus passadores estão demais, cara. É inteligência natural. Né? Eles estão comigo. É possível, pergunta, ser orgulhoso e ao mesmo tempo egoísta? É possível ser os dois, é um combo. Vocês afirmaram que sim. Qual é o resultado? Orgulhoso mais egoísta. Na comunhão, tá? O cara é orgulhoso e egoísta na comunhão. Põe lá pra gente. Tá lá. O resultado é o isolamento. Eu vou chamar esse resultado de a pessoa é o eterno visitante. Vocês já viram? O eterno visitante. Ele não quer compromisso. Ele é o eterno visitante. Ele é uma pessoa que ama big churches, sabe? Se você for numa big church hoje, tem 15 mil pessoas lá. 15 mil pessoas isoladas, às vezes. Não, 15 mil é um exagero. Vamos colocar 14.500. É ou não é? Ninguém conhece ninguém. A gente entra, a gente sai e a gente vive a vida de eterno visitante. Igrejas ruins. Não há comunhão. Não tem. Você entra, você sai e é bem confortável, ou não é? Não vai ter ninguém para pegar no meu pé. Ninguém. Eu não sei o nome do pastor e o pastor muito menos sabe o meu nome. Não tem nada dessas coisas. O pior tipo de comunhão, se é que podemos chamar isso de comunhão. Então, não se engane de querer viver a vida de eterno visitante achando que isso é bom. Essas pessoas não contribuem com o corpo e se recusam firmemente qualquer ajuda. É o eterno visitante. Ruim, né? Péssimo. É egoísmo e orgulho no nível alto. Agora, vamos mudar. Existe egoísta e humilde? O cara é egoísta e humilde. É possível? É. Ixi! Conheço esse tipo. Esse tipo, na verdade, é mais comum que o eterno visitante. Ele é comum demais. É maioria no meio
evangélico. Quem que é ele? Quem é o egoísta humilde? Calma, segura. Quem é o egoísta e humilde? Põe lá, o consumidor. Mais comum de todos. Absorve tudo da igreja, recebe amparo, mas recusa-se a sacrificar-se pelos outros. Comum demais. Ele vem na igreja quando ele está com problema. Ele só vai aparecer aqui quando está com problema. Se a vida dele está mais ou menos, porque bom nunca vai estar. Já vou avisar. É vida ruim. É gente... É coisa ruim mesmo, né? Bom não vai estar. Enquanto a vida dele está mais ou menos, ele fica nesse banho-maria. Quando o negócio aperta, o que ele diz? Bora para a igreja. Pastor, eu preciso de 50 sessões de aconselhamento, eu preciso disso, eu preciso disso, porque a igreja não tem os programas para os meus filhos, porque isso. E ele vem com uma lista de coisas que eu tenho que fazer para ele, para tirar ele desse buraco que ele mesmo se enfiou pela sua infidelidade ad infinitum. Aí, se ele vai lá, o que eu faço? Vou lá, vamos dar um up nele, massagem cardíaca, vamos para a UTI, fico lá monitorando ele, aí eu falo, abre a boca, pega lá mais mingau, porque esse aqui, ele come 2 quilos de mingau, ele é muito grande, né? Ele está assim há muitos anos, ele é um monstro, né? E aí você tem que ir lá, pega uma colherona de pá, você tem que dar mingau para ele, entendeu? Ele é insaciável, é um monstro. Às vezes ele tem toneladas, ele é grande, ele ocupa espaço, né? E ele não se mexe, é uma preguiça. Aí você fala, ore por mim. Né? Ele é a maior preguiça do mundo, né? Ele não se mexe para nada. Ele é o consumidor. Esse é o segundo. Agora, vamos mudar. Então, esse lado, que lado ruim, né, gente? Não fique desse lado. Mas também, cuidado. Existem pessoas muito generosas, mas com motivos errados. Pode acontecer? Do cara ser, vamos lá, que seria o contrário, né? Seria o altruísta, né? Ou generoso. O generoso, ali eu coloquei amor. É o generoso orgulhoso. Quem é esse cara? Ele é generoso, mas com os motivos errados. Quem que ataca essa doença? Quem? Tem um grupo especial que estão aí. Ele ataca geralmente quem? Especialmente quem? Líderes. Né? Ele serve, ele é generoso, mas com motivos errados. Essa doença pode atacar líderes. Eu chamei aqui do benfeitor vaidoso. O benfeitor vaidoso serve outros para receber controle ou para ter controle. Como que você identifica um líder desse? Fácil. Tem muito por aí. Eu acho que a maioria também. Ele nunca admite fraqueza ou necessidade. Sabe aquele líder que está no pedestal, ele está por cima? Ele é tipo Superman. Fala, nossa, esse cara, ele não admite fraqueza. Geralmente, esses líderes têm esse perfil. Ele é o benfeitor vaidoso. Então, a líderes é um cuidado que a gente tem que ter. A nossa liderança, ela tem que ter um motivo correto. Mas eu quero dizer para vocês que existe comunhão de verdade e é somente por meio do evangelho que conseguimos essa façanha. É quando juntamos humildade com generosidade, ou amor, melhor palavra, temos o que Paulo está buscando aqui no nosso texto. O que seria? Comunhão de verdade, comunhão plena. O resto é tudo falsas comunhões. É falsa comunhão. Agora precisamos ter comunhão plena. O evangelho nos ensina 2 coisas. Ele nos ensina a dar porque Cristo se deu por nós. E nos ensina a receber porque a salvação inteira começa com mãos vazias. Ninguém entra no reino de Deus como benfeitor. Como que a gente entra? Entramos como mendigos da graça. Pode pôr lá. Nós somos mendigos da graça. A salvação é recebida,
A justiça é recebida, o perdão é recebido, a adoção é recebida, a vida eterna é recebida. Quem não sabe receber dos irmãos, talvez ainda não tenha entendido profundamente que tudo diante de Deus é graça. A comunhão cristã, meus amados irmãos, amadurece quando aprendemos não apenas em dar com amor, mas a receber com humildade. Isso vale para a vida da igreja. Aprenda a receber oração. Vocês não aprenderam isso ainda. Estou aqui há 20 anos e agora que estamos falando disso. Aprendam a receber oração, não as orações genéricas, as orações da vida real, das lutas que enfrentamos. Receba conselho, não saia agindo na louca. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Olhe para homens piedosos da nossa igreja. Temos aqui 4 pastores na igreja. Pastor Cleiton também, do nosso time. Temos 4 pastores aqui que podem dar bons conselhos. Receba ajuda. Receba correção. Não sei como que você recebe correção. A marca do tolo qual é? Não recebe correção. O tolo, você dá nele, ele não aceita. Ele endurece a cerviz. Por isso que a vara foi feita para as costas do insensato. Ele só aprende com vara mesmo. Então, não seja tolo, receba correção. Quem tem dificuldade de receber correção? Eu tenho. Às vezes o cara fala para mim, e eu sou bem corrigido, viu? Não pensa não. Tenho esposa em casa. Né? Eu tenho que ir lá na hora, eu não aceito. Mas eu aprendi a falar, não retruque. Engula, vá para um lugar, fique lá, mastigue, faça a digestão e fala, sabe que tem razão? Sabe que o que essa pessoa faz sentido? Aí eu volto. Tanto é que às vezes a pessoa me dá uma bronca, eu falo para ela, eu não vou te responder agora. Mas calma, eu voltarei. Né? E quando eu volto, geralmente eu volto humilde. Não na hora. Na hora, a minha tendência é ser orgulhoso. Mas quando eu volto, eu falo, olha, eu pensei bem. É isso. E eu queria colocar isso também. E geralmente o resultado é muito bom. Receba encorajamento. Receba cuidado. Receba uma visita. Mesmo que você seja curitibano. Né, cara? Ok? Receba uma refeição. Receba um abraço. Receba a comunhão dos santos como presente de Deus. Eu estava hoje no início do culto relembrando as minhas memórias de quando eu cheguei aqui na igreja. E quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com a dona Rosi. Tinham 10 pessoas na igreja só. Ou no máximo 12, quando eu contei. Eu falei, nossa, hoje tem 12 pessoas aqui, que culto tremendo. Né? E chegou uma senhorinha lá, com a filha que estava para fazer um transplante de rim, e elas tinham um costume que não era batizar em forma, elas vinham, se ajoelhavam para orar, né? Na cadeirinha, e ficavam orando as 3 ali. E aí eu achava aquilo muito legal. Falei, graças a Deus, Senhor, temos visitantes. E a partir dali eu fiquei 4 meses visitando a dona Rosi. Cara, não tinha outras pessoas para ir. Hoje, essa semana, eu vou aonde? Vou na dona Rosi. E na outra semana? Vou na dona Rosi de novo. Nisso, a dona Rosi já me ligava no trabalho, eu morava no Boqueirão, não tinha como almoçar, minha vida era muito, muito difícil naquela época. Eu trabalhava em Piraquara, morava no Boqueirão e era pastor em Pinhais. E aí a dona Rosi me ligava. Ô, pastor, já almoçou? Não, vem almoçar aqui em casa. Várias vezes eu saía ali de Piraquara, ela morava bem ali, e vinha almoçar ali. Era muito gostoso essa comunhão. E tantas coisas a gente lembrando, né? A vitamina da dona Rosi.
se você nunca tomou uma vitamina feita por ela, você tem que ter essa experiência. É a melhor. E aí ela falava, pastor, posso fritar um ovo para você? Gema mole, eu quero ver se a senhora consegue. Né? É uma perfeição. Vinha lá. E tudo isso é comunhão dos santos. A gente tem que aproveitar. Então você não precisa fazer um mega jantar. Você precisa fazer muita coisa. Sabe? Você precisa de comunhão plena. Generosidade, humildade acontecendo. E a comunhão é plena. E, meus amados, ao mesmo tempo que você saiba receber, sirva sem manipular, sirva sem exigir aplauso, sirva sem comprar influência, sirva sem usar sua generosidade como moeda de controle, sirva como Cristo serviu. Porque no Evangelho, serviço não é palco, é cruz. E aqui nós precisamos olhar para Jesus. Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam. Ele trouxe a maior oferta, a si mesmo. A oferta de Jesus foi Ele mesmo. Veio carregando não moedas da Macedônia, mas seu próprio corpo. Veio para os pobres, os quebrados, os famintos, os pecadores, os miseravelmente pecadores, seus inimigos. Sabe como Jesus foi recebido? Não diferente do apóstolo Paulo, Jesus também foi recebido com suspeita. Chamaram-no de amigo de pecadores. Disseram que expulsava demônios por Belzebu. Questionaram a sua autoridade, testaram seus motivos, armaram ciladas com perguntas religiosas. E sabe o que aconteceu no fim com ele? Rejeitaram a oferta. O homem de dores, que sabe o que é padecer. A oferta foi pendurada em um madeiro, numa cruz. Mas Deus transformou a rejeição humana no sacrifício que nos reconcilia. Por isso, quando servimos, e se você servir com generosidade, se você servir com humildade, há uma tendência de você ser mal interpretado. Porque não estamos fora do caminho de Cristo. Estamos aprendendo a andar atrás dele. E isso, como aconteceu com o apóstolo Paulo aqui, não nos torna cínicos. Não dizemos, eu não vou servir mais. Nessas lutas, eu lembro que eu já sabia que sozinho não dava, tinha outros pastores e aquilo, muitas vezes a experiência não é muito boa, especialmente do meio, tão competitivo e tão desconfiado que vem. E quando eu perdi o meu pastor, de uma forma muito dolorida, eu fiquei muito triste. E num primeiro momento eu pensei, vou ter que trabalhar sozinho de novo. Lá vai eu, de novo, sozinho. Mas eu orei, falei, não, Senhor, o Senhor tem os seus caminhos, os seus meios, e eu vou continuar orando para que Deus levante outros homens, porque foi essa oração que eu fiz quando eu cheguei aqui. Levanta esses homens, e aí Deus levantou. O primeiro que veio, depois de passar a chuvarada, pastor João. E eu era só amigão dele, né, pastor? A gente encontrava, ele era um membro normal, né? E depois de tudo que passamos, enfrentamos, servindo o Senhor, Deus levanta o pastor João. Hoje eu estava aqui na ceia, olhando o pastor Leonardo, servindo a ceia, eu falei, que coisa boa, vendo esses irmãos servindo o Senhor. É bom demais servir o Senhor. Ele prepara, então, não tem essa, não vou servir mais. Não, vou me isolar. Porque se você se isolar, saiba, você está sendo egoísta e orgulhoso.
Abandone isso, continue no caminho do amor, continue no caminho da generosidade. E aqui dizemos: Senhor, purifica meu serviço, prepara os corações, que meu serviço seja aceitável, que produza comunhão, que a graça seja vista. O serviço cristão precisa de mãos generosas e corações preparados. E a última aplicação aqui, que é importante, que é a transparência. Paulo se preocupava com a administração da coleta. Quando a gente olha para 2 Coríntios capítulo 8, ele toma cuidado para que ninguém suspeite da forma como os recursos eram administrados. Ele queria fazer o que era correto. Isso é profundamente atual. Porque se estamos chamando vocês para a comunhão, meus amados irmãos, é uma comunhão que é transparente. É uma vida de transparência. Você não precisa viver no aquário como vivem os pastores. E aí eu falo: pastores, para vocês não tem jeito. Ser pastor é praticamente viver no aquário. Mas transparência é algo que nos ajuda. E no ministério cristão, estou falando especialmente ministros, não basta fazer o bem. É preciso cuidar para que o bem não seja obscurecido por suspeitas evitáveis. Quando lidamos com recursos, ofertas, doações, projetos, liderança e responsabilidades públicas, precisamos de prudência, prestação de contas, clareza e integridade. Então, é um alerta também para nós, líderes, para vivermos dessa forma. E, homens, integridade cristã precisa ser real e visível. Você não é cristão só aos domingos. Você é cristão amanhã na sua empresa. Do mesma forma que você é o hoje aqui. A sua integridade precisa ser real e visível. Não só real, mas também visível. Não porque vivemos escravos da opinião dos outros, mas porque amamos o Evangelho e não queremos que a nossa falta de cuidado crie escândalos desnecessários. Então, Paulo ora para que o serviço seja aceito. E aqui está a aplicação maior de hoje. Ore pelo fruto espiritual do seu serviço. Hoje eu quero que vocês entreguem uma oferta a Deus. Você mesmo, o seu serviço. Fala: Senhor, eu estou entregando o meu serviço ao Senhor. Não é meu. Esse serviço é teu. É o privilégio que eu tenho. Ore para que Deus lhe acrescente fruto espiritual pelo seu serviço. Ore antes de servir. Ore durante o serviço. Ore depois de servir. Ore para que Deus use aquilo que você faz para fortalecer a comunhão. Porque a igreja participa da missão de Deus quando luta em oração pelos seus irmãos.